Sejam bem-vindos a mais um relato. Não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante. O relato de hoje, gente, vai ser coletâneo, tá bom? Mas vai ser uma coletânea em cima da Noite do Terror, tá? A coletânea de hoje é sobre o Corpo Seco, que tem muitas histórias sobre o Corpo Seco, e sobre o Homem do Saco. E são poucas histórias, eu vejo que o povo é pouco falado sobre o Homem do Saco e o Corpo Seco. Bora pro próximo relato. Bora pra mais um relato. Bora pro primeiro relato. A Noite do Terror, Corpo Seco e o Homem do Saco. Relatos enviados por escritos. De cidade do interior, aonde a noite escura de verdade é o silêncio. Não é vazio, é ocupado. Se você mora perto de estrada de terra, mato fechado ou ruas sem iluminações, talvez já tenha passado perto demais sem você perceber. Relato 1. O homem que não apodreceu. Encontro com o corpo seco. Na minha cidade havia um homem conhecido por ser cruel. Dizem que ele expulsou a própria mãe da casa, que maltratava os animais e que ria de quem passava fome. Quando morreu, ninguém quis velar. O podre se recusou a rezar. Enterraram-no às pressas no canto mais afastado do cemitério. 3 dias depois, o coveiro apareceu na casa do meu avô pálido. A terra não aceita ele, disse. O corpo havia sido encontrado na superfície. Não desenterrado, expulso. Enterraram de novo. Na manhã seguinte, ele estava outra vez lá, seco. Pele grudada aos ossos, olhos abertos, como se ainda estivesse acusando o mundo. Decidiram deixá-lo fora da terra, coberto de galhos. Naquela semana começaram os relatos. Passos arrastados na estrada do cemitério, portões rangendo sozinhos, um cheiro de terra seca no ar. Eu vi. Voltava da casa de um amigo, quando percebi que alguém parado na encruzilhada, magro demais, inclinado, pele escura, rachada, como madeira seca. Ele não piscava. O vento passou, mas as roupas dele não se moveu. Quando dei um passo para trás, ele deu um passo para frente. Som foi seco, como galhos quebrados. Corri. Naquela noite encontrei terra seca dentro do meu quarto. As pegadas que paravam ao lado da minha cama. Olha, não vou mentir pra você não, eu já vi muitos relatos sobre o corpo seco, né? Já vi até mesmo histórias que tinha, já vi histórias no Facebook também que tinha sobre o corpo seco, já vi pessoas contar histórias sobre o corpo seco, né? São histórias, é um relato assim, né? Onde a gente fala de uma pessoa que morreu, nem o céu nem o inferno quis, e muito menos a terra. Virou um corpo seco, né? Muito doido, eu gostei desse relato. Se você quiser tá mandando mais, tá bom? Meu Instagram eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Se você quiser tá mandando mais relato, vai estar na descrição do vídeo. Gente, pra quem quiser mandar relatos pra mim, o meu Instagram vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? E pra quem quiser mandar pelo e-mail, também vai estar na descrição do vídeo meu e-mail, tá bom? Relato 2. Ele fica onde a terra não quer. Outro encontro com o corpo seco. Minha avó dizia que certas pessoas, quando morrem, não são aceitas pela terra. Achei que era só superstição. Como isso é uma superstição, homem? Meu Deus. Até a noite em que vi o milharal, eu voltava do trabalho tarde, passando por uma plantação. Calma aí, gente, que me perdi. O vento fazia as folhas se moverem, menos o ponto. Havia algo parado ali. Achei que fosse um espantalho. Aproximei-me. O cheiro veio primeiro. A terra quente e poeira, algo antigo. Então ele se mexeu. Lento. Pele parecia madeira ressecada. Os dedos longos demais. Os olhos fundos, mais vivos. Ele virou a cabeça com dificuldade, como se os ossos estalassem, e me olhou. Não havia ódio. Não havia ódio, havia fome.
fome de algo que não era comida. Saí correndo pela estrada. Atrás de mim, ouvi passos secos quebrando folhas. Só pararam quando cheguei perto das casas. Na manhã seguinte, perto do milharal, estava pisoteada, como se algo tivesse vagado a noite inteira procurando algo. Gente, esses relatos aí, ó, nossa, se fosse eu, tipo assim, eu não sei o que fazeria, porque eu tenho medo de filmes de terror, vou ser sincero, mas se fosse eu não sei o que fazeria, realmente, eu não sei o que fazeria. Ou eu correria ou ia parar de medo. Eu pararia de medo, com certeza. Ou eu ia parar e ia falar, ei, tem como o senhor parar de me perseguir, né? Sei que o senhor tá morto, sei que o senhor não aguenta mais reviver, mas tem como o senhor parar de me perseguir só um pouquinho pra eu poder correr, depois o senhor me persegue. Eu faria isso. Um dos três. Relato 3. O Homem do Saco na Estrada Velha. Encontro com o Homem do Saco. Na minha infância, diziam que o Homem do Saco levava crianças desobedientes. Falavam muito isso pra mim quando eu era criança. Principalmente minha mãe. Ela falava, ai, se você não obedeceu, o Homem do Saco vai te levar. E tinha muitas histórias, sabe? Que até mesmo eu e os meus irmãos contavam, falando, ai, se a gente não obedecer, o Homem do Saco vai levar a gente. Tinha muitas histórias também na rua com os meus amigos, que pais também falavam pra eles, né? Eu cresci achando que era só história, até vê-lo. Eu tinha 16 anos, voltando a pé da casa de um amigo. A estrada velha era escura, sem postes. No meio do caminho vi uma silhueta, alta, magra, curvada sob o peso de um saco enorme nas costas. Pensei que fosse alguém recolhendo recicláveis, mas ele estava parado, esperando. Quando me aproximei, ouvi um som vindo do saco, um choro abafado. Meu coração disparou, até o meu dispararia. Tem alguém aí? Perguntei. O homem inclinou a cabeça lentamente. Não vi o rosto, apenas a escuridão sobre o chapéu. O saco se mexeu. Algo dentro se debatia. Dei um passo para trás. Ele deu um passo à frente. O som do saco arrastado no chão parecia pesado demais. Corri. Atrás de mim ouvi arrastos ficando mais rápido e o choro mais alto. Só parou quando cheguei à luz da rua principal. Nunca mais passei por aquela estrada, mas às vezes à noite ainda ouço um saco sendo arrastado no asfalto. É complicado, né? Complicado. Se fosse eu não faria nada. Eu choraria junto com a menina que tava no saco chorando. Mas tem muitas histórias sobre o Homem do Saco, né? Que o Homem do Saco vem buscar criança, uma criança desobediente, ou que se você ficar muito tempo na rua, o Homem do Saco, ele vai passar na rua, ou se você ficar até tarde na rua, o Homem do Saco vai te pegar. Nossa, já vi muitas histórias sobre o Homem do Saco. Já ouvi muitas histórias sobre o Homem do Saco. O saco parado no portão. Outro encontro com o Homem do Saco. Minha mãe sempre dizia pra não falar com estranhos. Minha mãe nunca, vou ser sincero, eu nunca ouvi minha mãe falar isso pra mim, tá? Mas eu sempre ouvi pessoas falarem que os pais diziam isso. Uma noite alguém bateu no portão. Olhei pela fresta da janela. Havia um saco grande encostado no portão, sozinho. Nenhuma pessoa. Pensei que alguém estivesse jogando lixo, mas o saco se mexeu lentamente, como se algo dentro estivesse respirando. Chamei minha mãe. Quando voltamos à janela, havia um homem segurando o saco. Não vimos ele chegar, magro, alto, silencioso. Ele levantou a cabeça em direção da minha casa. Não havia rosto, apenas sombra. O saco se moveu lentamente e o som saiu de dentro. Me tira daqui! Minha mãe fechou as cortinas e começou a rezar. Ficamos em silêncio. Minutos depois, ouvimos passos se afastando. Na manhã seguinte, havia marcas profundas no chão de terra. O rastro pesado seguindo a rua abaixo. As marcas menores ao lado. Como se alguém tivesse sido arrastado. Dessa vez a sua mãe viu, né? Dessa vez não foi uma história só sua. Se você ia falar, mãe, a senhora viu. A senhora viu, não tô mentindo, não é coisa da minha cabeça. Mas gente,
Tem coisas que a gente pensa que é mentira, que no fim das contas realmente é verdade. No interior, certas histórias não são contadas para assustar, são contadas para proteger. Se você notar, pessoas de saco na madrugada, cheiros de terra em lugares fechados, figuras paradas em encruzilhadas, sacos se movendo sozinho, choros abafados em estradas vazias, não investigue. Algumas coisas não querem ser vistas, elas querem ser ignoradas. Boa noite. Se alguém parar no seu portão com o saco, não abra. Vai a dica, gente. Se algum dia você encontrar com o homem do saco, já saiba, né? Não interaja com ele. Se for possível, corra. Se for possível, corra. Tá bom? Corra. Gente, só um minutinho aqui que eu vou ajustar a câmera aqui, né? Gente, se vocês estiverem gostando dos relatos, vocês me falem, tá bom? Comentem bastante pra mim saber que vocês estão gostando. Me ajudem com mais inscritos. Me ajudem a bater a 1.500 inscritos, tá bom? Me ajudem a bater 1.500 inscritos, tá? Não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante. E é isso. Bora pra mais relatos. Noite do terror. Vozes que não devem ser seguidas. Relatos enviados por escritos de cidades do interior, aonde cemitérios ficam próximos das casas, estradas, desaparecem no mato, e o silêncio da noite podem carregar vozes que não pertencem a ninguém. Gente, peraí que eu só vou pegar água e já venho, tá? Voltei. O que vocês estão achando dos relatos, gente? Meu povo, meus seguidores, meus inscritos. Gente, tem o Instagram do PEX, tá bom? Não esqueçam de ir lá seguir o Instagram do PEX, tá bom, gente? Não esqueçam de ir lá seguir o Instagram do PEX. Vamos bater também 1.500 seguidores lá no Instagram, tá bom? Vamos bater 1.500. Tá, vamos lá. Onde eu parei? Desaparece no mato, tá. Algumas histórias não terminam, elas continuam esperando o próximo ouvir. Relato 1. Na minha cidade, cemitério fica no alto de um morro, cercado por árvores antigas que parecem inclinar-se para dentro, como se estivessem observando quem entra. Eu trabalhava como vigia noturno. Tem história de vigias noturnos que já passaram cada coisa em cemitério, em museus, em lugares assim que o segurança fica só para ficar de olho, né? Tem vários relatos sobre isso. Vou também estar trazendo, talvez eu grave hoje, tá? Sobre seguranças que passaram por experiências que é difícil de acreditar, difícil de entender. Também vou trazer, vou ver se eu faço ainda hoje, tá bom, gente? Nunca tive medo. Até a noite em que ouvi passos. Não eram passos comuns, eram secos, duros como madeira, batendo em pedras. Achei que fosse alguém invadindo. Peguei a lanterna, segui o som entre os túmulos. A luz tremia nas minhas mãos. Então eu vi uma figura parada entre duas lápides, magro demais, pele escura, ressecada, grudada aos ossos. Os braços longos podiam ao lado do corpo rígido. Ele não parecia vivo, mas estava em pé. Quem está aí? Minha voz falhou. A figura virou a cabeça, o som foi um estalo seco. Tipo, eu vou fazer até o barulho assim, ó. Assim, ó. Um estalo assim, gente. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Um estalo seco. Os olhos estavam abertos, sem brilho e sem vida, mas olhando diretamente para mim. A lanterna piscou. Quando a luz voltou,
ele estava mais perto. Não viu andar, mas o chão de terra estava marcado. Unhas profundas como se pés duros arrastassem o solo. Corri até o portão e tranquei. Do lado de dentro ouvi som seco se aproximando. Parou do outro lado do ferro. Ficamos ali, separados apenas pelas grades. Não respirava, não piscava, esperava. Quando o sol nasceu, o portão estava coberto de marcas. Havia terra seca dentro da guarita. Nunca mais aceitei trabalhar à noite, porque algumas coisas não precisam de permissão para sair. Gente, tem coisas assim que não precisa nem pedir para sair, eles já saem saindo, né? Tem coisas assim que não precisa nem de permissão. Bora pro próximo relato. Relato 2. O menino que sumiu na estrada do homem do saco. O menino que sumiu na estrada do homem do saco. Na minha cidade, 3 crianças desapareceram ao longo de 2 anos, sempre na mesma estrada, sempre ao entardecer. A polícia dizia que eram fugas, para ninguém foge sem levar nada. Isso é verdade, ninguém foge sem levar nada. O meu irmão mais novo quase foi o quarto. Ele estava voltando da escola, quando viu um homem na beira da estrada, magro, curvado, com um saco enorme nas costas. O homem não falava, apenas abriu o saco. Meu irmão disse que ouviu choro vindo de dentro, o choro infantil. Eles estavam com frio, disse o homem com uma voz baixa demais. Meu irmão recuou. O homem deu um passo à frente. O saco se mexeu. Pequenas mãos saíram, o tecido por dentro. Pequenas mãos pressionaram o tecido por dentro. Meu irmão correu, chegou em casa sem ar, chorando. Naquela noite meu pai foi até a estrada sozinho, com o vizinho, e encontrou marcas no chão, um rastro profundo como algo pesado sendo arrastado. Pegadas pequenas que pararam de repente. Nunca encontraram as outras crianças, mas os moradores dizem ouvir choro vindo do mato ao anoitecer. Ninguém vai verificar. Tipo assim, né? Se a polícia falou que não tinha pista, né? Normalmente os policiais têm pista, né? Não julgando ninguém, tá bom, gente? Mas eu tô falando aqui. Se falaram que não tinha pista, não tinha como procurar, não tinha como saber, então, né, é uma coisa que não tem como a gente ir até lá e fazer, né? É uma coisa que provavelmente aconteceria naturalmente, né? Mas nem assim. Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante para mais relatos como esse. Não esqueçam de beber água, tá? Tá muito calor. Calor entre aspas, né? Tá chovendo demais aqui. Bora pro próximo relato. Relato 3. A criança no portão. Era madrugada quando ouvi baterem no portão. 3 batidas leves. Acordei confusa. Olhei pela janela. Uma criança estava parada do lado de fora, descalça, roupas sujas, cabeça baixa. Meu coração apertou. Peguei a chave. Quando coloquei a mão no trinco, ouvi a voz da minha avó no quarto ao lado. Não abra! Congelei. Só uma criança respondi. Criança não vem sozinha essa hora, ela disse. Olhei de novo. Moça, disse uma voz fina. Moça, disse uma voz fina. Abre, por favor. Algo estava errado. A voz parecia repetida, como um eco sobreposto. A criança levantou a cabeça, mas havia um rosto. Não havia um rosto, apenas uma sombra. Dei um passo para trás
as batidas começaram mais fortes. Mais fortes e mais urgentes. Abra, abra, abra. A voz agora era múltipla, sobreposta. Não era uma criança. Apagamos as luzes e ficamos em silêncio. Minutos depois, ouvimos passos se afastando. Na manhã seguinte, o portão estava marcado. Arranhões profundos e altos, arranhões profundos, altos demais para mãos pequenas. Da última vez eu estava mexendo na internet, eu tinha visto uns vídeos, uns relatos assim, de crianças que apareciam e desapareciam, né? Mas parecia IA, porque a IA tá fazendo muita coisa hoje em dia, né? Então parecia IA. Mas era bem legal, a criança do nada aparecia no portão, depois sumia. Aí aparecia outra criança e sumia. Muito, muito legal, muito legal. Bora pro próximo relato. Relato 4. A voz no mato. Calma aí, gente. Eu voltava para casa pela trilha atrás do sítio, quando ouvi uma criança chorando. O som vinha no meio do mato, baixo, desesperado. Mãe, mãe. Meu instinto foi ajudar. Entrei na trilha. O choro parecia sempre um pouco mais à frente. Continuei andando. Mãe, me espera. O som estava perto, muito perto. Então percebi. Não havia pegadas no chão. O choro parou. Silêncio absoluto. O vento morreu. A voz sussurrou atrás de mim. Você não é minha mãe. Virei e nada. Mas senti uma respiração no meu pescoço. Corri sem olhar para trás. Quando cheguei no sítio, meu cachorro estava encolhido na porta tremendo. Ele não latiu, não saiu. Naquela noite, ouvi passos leves ao redor da casa. Um choro tentando imitar uma criança. Nunca mais entrei no mato sozinha. Olha, eu acho que você não devia nem ter entrado no mato sozinha, né? Eu sei que você poderia ser uma mãe, né? Entendeu? Foi no instinto, mas eu te dou esse conselho. Se eu fosse você, eu não entraria. Mesmo se fosse uma criança chorando, não entraria. Porque tem muito dessas coisas sobrenaturais, né? Então, pra gente que acredita, e eu não ia nem se Deus me mandasse, eu não ia ir. Nem se Deus me mandasse. No interior, ensinam desde cedo, nem toda voz de criança é de criança. Nem todo morto permanece enterrado. Nem todo homem carrega um saco vazio. Se você ouvir passos secos entre túmulos... Calma aí, gente. Desculpa. Choros vindos de saco ou de mato, batidas no portão durante a madrugada, vozes infantis chamando por ajuda, alguém pedindo para você abrir o portão, não responda, não siga, não abra. Vai meu conselho para você. Algumas coisas não querem ajuda, elas querem entrada. Se alguém chamar o seu nome com voz de criança, finja que não é você. Eu fazeria a mesma coisa, me fazeria de sonso e finja que não era comigo. Fazeria a mesma coisa, se finja de sonso, tá bom? Se você ouvir voz, se você ouvir alguma coisa falando com você, se faça de surdo. Finge que não viu e finge que não escutou. Se faça de surdo. Finge que não viu e finge que não escutou. Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante. Vocês me falem, tá bom? Se o áudio estiver bom ou estiver ruim. E se vocês estiverem gostando, eu peço que vocês comentem bastante, tá bom, gente? Pra me saber que vocês estão gostando dos relatos. Comentem, compartilhem, tá bom? Pra mim poder saber que vocês estão gostando. Curtem bastante também, tá bom, gente? Interagem bastante pra mim, me ajudar pro YouTube fazer o nosso canal crescer mais e mais, tá bom, gente? Gente, se vocês estiverem gostando, deixa o like, curtem bastante, comentem bastante. Pra me saber que vocês estão gostando, tá bom? Mas eu quero comentários positivos, tá bom, gente? Nenhum comentário negativo. Ou comentário, assim, com coisas baixas, sabe? Não legais. Mas podem comentar, tá bom? Bora pro nosso próximo coletânea de relatos. Desaparecimentos sem rastros. Vozes que chamam na noite. Em cidades do interior, quando alguém desaparece, não existe câmeras, rastros ou testemunhas confiáveis. Só histórias sussurradas
nas viradas e portas que passam a ser trancadas mais cedo. Os relatos a seguir foram enviados por escritos, que juram estar dizendo a verdade. Alguns nomes foram alterados, outros nunca mais puderam confirmar suas próprias histórias. Se estiver ouvindo isso à noite, evite olhar para fora quando alguém chama pelo seu nome. Relato 1. A estrada que não devolve ninguém. Enviado por Marcelo, 42 anos, interior de Minas Gerais. Gente, todos os nomes estão alterados, tá bom? Como eu falei lá no começo, todos os nomes estão alterados. Lugares também estão alterados, tá bom? Aqui chamamos do trecho do silêncio. É uma estrada de terra estreita, cercada por eucaliptos altos que abafam qualquer som. Calma aí que eu me perdi. Que abafa qualquer som. Durante o dia parece comum. À noite o ar fica pesado, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. Meu irmão Paulo desapareceu ali há 3 anos. Ele saiu de casa às 7h30 para levar ferramentas a um amigo na cidade vizinha. A um amigo na cidade vizinha. O trajeto era curto. Às 21 horas, minha mãe começou a ligar o telefone e chamar por alguém mas ninguém atendia. Meia-noite saímos para procurar. Encontramos a caminhonete parada no meio da estrada, faróis apagados, a chave estava na ignição e a porta do motorista aberta. Não havia sinais de lutas, não havia marcas de pneu. Fora do trajeto. Não havia pegadas além dele, que terminaram ao lado da porta. Era como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. No banco do passageiro, o celular gravava um áudio automático. A gravação começou com um som de motor e rádio chiando e depois Paulo fala: "Tem alguém na estrada, uma senhora descalça." Pausa longa. "Ela está pedindo carona, mas ela não tem rosto." O som da porta abrindo. Em seguida, um arranhão metálico no teto do carro. Lento, como se unhas sendo arrastadas. Em silêncio absoluto. Paulo nunca foi encontrado. Hoje os caminhoneiros juram que vem uma figura na estrada, uma mulher parada, cabeça baixa, pedindo ajuda. Dizem que se alguém parar, o banco do passageiro afunda sozinho. Gente. Paulo, por que você foi ajudar essa mulher, Paulo? Se fosse eu, não ajudaria, não. Deixaria a mulher na estrada e meteria o pé. Paulo, que misericórdia, gente. Mas é uma coisa séria, gente. É uma coisa séria. Não brincando, é uma coisa séria. Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? Curti bastante para mais relatos como esse. Relato 2. A voz da minha mãe morta. Enviado por Daniela. 27 anos, interior do Paraná. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Ataque cardíaco. Rápido demais para despedida. 12 anos depois, eu ainda morava na mesma casa. Numa madrugada do inverno, acordei com alguém chamando meu nome. No corredor. "Dani, abre a porta, filha." Era a voz da minha mãe. Não parecia sonho, não parecia lembrança. Era nítido, com a mesma entonação suave que ela usava quando eu estava doente. Fiquei paralisada na cama. Ela morreu e eu vi o corpo. Eu carreguei o caixão. A voz veio de novo, agora mais próxima. "Tá frio aqui fora, deixa eu entrar." O quarto ficou gelado. Minha respiração formava vapor. Levantei tremendo e caminhei até a porta. Minha mão encostou na maçaneta. Então percebi algo. Minha mãe nunca me chamava de filha. Ela sempre dizia "minha menina." A voz repetiu agora, impaciente: "Abra logo."
A maçaneta começou a girar sozinha. Segurei com força, chorando, repetindo que não abriria. No outro lado, algo arranhou a madeira. Arranhões lentos, persistentes, furiosos. Fiquei ali até amanhecer. Quando finalmente criei coragem, abri. Havia marcas profundas na porta, como se unhas grossas tivessem tentado cavar caminho. Nunca mais ouvi a voz, mas às vezes acordo com a sensação de que alguém está no outro lado esperando que eu esqueça. Talvez essa entidade, esse espírito que se passou pela sua mãe, esteja só esperando, né, você bobear para poder entrar, né? Foi bom você ter segurado, não ter dado entrada, tá certo? Foi mais do que certo que você fez, porque eu também não abriria. Porque sempre tem aquele detalhinho, né, que a nossa mãe nos chama, que a gente vai lembrar. Ai, não é minha mãe, então é uma outra coisa, então eu não vou nem abrir. Entendeu? Sempre tem aquele pequeno detalhe que a gente sabe que não é a nossa mãe. Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like e curtir bastante para mais relatos como esse, tá bom? Bora pro próximo relato. Relato 3. O ônibus que chega sem motorista. Gente, eu já tinha ouvido relatos sobre esse negócio do ônibus que anda sozinho. Eu já tinha ouvido relatos. Não lembro, mas eu acho que eu já ouvi relatos sobre isso. Enviado por Jonas, 51 anos, interior Bahia. Eu trabalhei 20 anos como viagem noturna, na rodoviária da cidade. Era um lugar pequeno com apenas 2 plataformas, meia dúzia de bancos de concreto. Depois da meia-noite não havia partidas, ou pelo menos não deveria haver. Na primeira vez ouvi um som de um ônibus chegando às 12h17. O motor parou. As portas se abriram com um chiado hidráulico, mas não havia ninguém. Nenhum motorista, nenhum passageiro. As luzes internas piscavam, como se houvesse gente andando lá dentro. Fiquei olhando de longe, sem coragem de me aproximar. Após alguns minutos, as portas se fecharam sozinha. O ônibus deu partida e saiu sem que eu visse alguém no volante. Isso passou a acontecer uma vez por mês, sempre no mesmo horário. Gente, calma aí, deixa eu tomar um gole d'água. Sempre no mesmo horário, sem passageiros visíveis. Numa madrugada decidi me aproximar. Quando subi os degraus, senti o ar pesado, quente com um cheiro de terra molhada. Os bancos estavam marcados como se alguém visível estivesse sentado ali. Ouvi cochichos, várias vozes sussurrando ao mesmo tempo. Então uma voz clara ao meu ouvido: "Você não é passageiro." As luzes se apagaram. 2 meses depois, pediram minha demissão. Disseram que eu estava ficando paranoico. Mas até hoje, moradores relatam ver o ônibus passando pela estrada velha, sempre vazio ou quase. Gente, tem coisas que acontecem com a gente que a gente vai contar pra alguém, as pessoas acham que a gente é doido, né? É isso que dá raiva. O povo acha que quando a gente vai falar alguma coisa que acontece com a gente, aí o povo acha que é loucura da nossa cabeça. Aí a gente vai ficar lá. Será que é mesmo? Será que é verdade? Aí a gente entra em parafusos, né? Achando que é coisa da nossa cabeça mesmo, né? Porque a gente foi contar pra alguém e alguém falou que era coisa da nossa cabeça. Bora pro próximo relato. Relato 4. A casa que continuava chamando. Enviado por Patrícia, 34 anos, interior de Goiás. Interior de Goiás. Ela brincava no quintal quando ouvia suas risadas pela última vez. Encontramos apenas... Calma aí, gente. Tá no relato 4. Vamos lá. Encontramos apenas boneca dela,
caído perto do portão. Gente, peraí que tá chovendo. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Pronto, voltei. Encontramos apenas a boneca dela, caída perto do portão. Durante a semana, vizinhos disseram ter visto uma menina parada na estrada ao amanhecer, sempre de costas, sempre imóvel. Anos depois, a casa foi vendida. Novos moradores ficaram apenas 3 meses. Eles disseram que todas as noites ouviam uma criança chamando na área extrema: "Vem brincar comigo!" E quando olhavam pela janela, via uma menina no quintal, de costa, com a mesma boneca. Hoje a casa está abandonada. Mas quem passa pela estrada depois das 6 da tarde jura ouvir risadas infantis vindo do terreno. As vozes, um portão enferrujado rangendo, e mesmo quando não há vento. Gente, é complicado, né? É complicado. Se a menina morreu, é tipo assim, eu penso assim, né? Quando a pessoa morre num lugar, ela fica nesse lugar. Depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que morrem e seguem caminho, e tem pessoas que morrem e ficam naquele mesmo lugar. Naquele limbo, sabe? Naquele lugar. Então talvez a menina tenha morrido e ficado ali, né? Porque ela foi brincar e a última vez que ela brincou. Então toda vez que ela quer brincar, ela vai chamar alguém pra brincar com ela. Você mora em cidade pequena, sabe? Quando alguém desaparecer, a vida continua. Mas quando volta ao normal, as portas passam a ser trancadas mais cedo. Crianças deixam de brincar na rua. Toda voz chamam à noite passa a ser ignorada. Porque no interior existe uma regra silenciosa. Se alguém chamar você pelo nome, depois do pôr do sol, finja que não ouviu. Gente, não se esqueça de se inscrever e já deixar o like, tá bom? Eu curti bastante. Pra mim tá trazendo mais relatos como esse. Bora pro próximo relato. Lugares aonde... Calma aí, gente. Só dar uma bugadinha. Lugares aonde... Calma aí, gente. Que eu já vou ler. Lugares que não foram esquecidos, relatos no interior. Há lugares que deveriam permanecer vazios, casas abandonadas, trilhas fechadas de igrejas silenciosas. Mas no interior, mesmo o que está vazio, às vezes continua sendo habitado. Os relatos a seguir foram ouvidos por escritos que juram estar dizendo a verdade. Alguns dizem que esses lugares não querem a companhia. Outros acreditam que eles estão esperando por alguém específico, talvez por você. Relato 1. A casa aonde a luz nunca apaga. Enviado por Roberto, 39 anos, interior de São Paulo. No fim da rua onde cresci, existe uma criança abandonada, desde antes do meu nascimento. Janelas quebradas, portões tortos, matos altos engolindo o quintal. Durante o dia, e só mais uma noite de construção esquecida. À noite, a luz da sala acende, sempre às 23h47. A primeira vez que notei, achei que alguém tivesse invadido. Chamei 2 amigos. Fomos até o portão. A lâmpada amarela iluminava a sala vazia. Batemos palmas, chamamos e nada. A porta da frente estava trancada, com correntes enferrujadas, mas a luz estava acesa.
Voltamos no dia seguinte, com o filho da antiga dona, que guardava as chaves. Abrimos a casa. Não havia energia ligada, ou fios tinham sido arrancados anos antes. A lâmpada da sala estava queimada. Mesmo assim, naquela noite às 11h47, a luz acendeu novamente. Hoje ninguém passa da calçada, depois das 11h30. Quem olha pela janela jura ver sombras se movendo como se houvesse gente vivendo uma rotina que nunca terminou. Gente, se você quiser estar trazendo a sua história, trazendo seu relato, é só comentar, ou é só me mandar no Instagram, tá? No meu Instagram do Pegas Assombrado, que eu vou estar deixando o link, vou deixando na descrição, tá? Não vou deixar link, mas vou deixar na descrição. E quem quiser mandar no e-mail, tá bom? Vou deixar as duas opções. Relato 2. A trilha onde o meu primo voltou diferente. Enviado por Camila, 31 anos, interior da Santa Catarina. Existe uma trilha de serra chamada Caminho do Cedro Velho. É curta, segura, sempre foi usada por moradores para cortar caminhos entre sítios. Meu primo Rafael entrou nela numa tarde de domingo. Disse que voltava em 1 hora. Voltou ao anoitecer, mas não era o mesmo. Ele não reconheceu a própria casa, não lembrava o nome da mãe, falava devagar como se estivesse aprendendo a usar a boca. Durante dias repetiu a mesma frase. Eles disseram que eu podia voltar. Perguntamos quem era. Ele apenas sorriu. Na terceira noite acordei com passos no quintal. Rafael estava parado perto da cerca, olhando para o mato. Sussurrava: "Eu posso ir com vocês agora?" Meu tio puxou para dentro. Na manhã seguinte, ele desapareceu. Sem pegadas, sem bilhetes, sem nada. Semanas depois, um vizinho jurou ter visto Rafael na trilha, parado entre as árvores, observando quem passava, sem piscar. Gente, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, tá bom? E curtir bastante para mais relatos como esse, tá bom? Bora pro relato 3. Relato 3. Confissões para um padre invisível. Enviado por Lúcia, 58 anos, interior de Pernambuco. Ah, Lúcia, tem um lado bom, né? Você fez uma confissão para um padre invisível, e agora ninguém vai saber da sua confissão, né? A igreja da nossa cidade tem mais de 100 anos. Pequena, simples, com bancos de madeira, gastos pelo tempo. Eu cuidava da limpeza lá todas as manhãs antes da missa. Comecei a notar algo estranho no confessionário. A portinha estava sempre entreaberta. Às vezes eu ouvia sussurros vindo de dentro. Achei que fosse o vento. Até o dia em que ouvi claramente uma voz dizendo: "Eu pequei." Olhei dentro do confessionário. Ao lado do fiel estava vazia. Mas ao lado do padre ao lado do padre a cortina estava fechada. Tem alguém aí? Perguntei. Em silêncio. Quando puxei a cortina não havia ninguém. O banco estava quente. Depois disso, encontrei bilhetes no chão da igreja, papéis dobrados escrito à mão. Eu fiz coisas que não posso contar. Eles me veem quando eu durmo. Ele disse que me perdoaria. Nunca havia assinatura. O padre da paróquia jurou não saber de nada. Mesmo assim, os bilhetes continuavam aparecendo. Às vezes, durante a limpeza, ainda ouço a voz sussurrando. "Me escutem, por favor." Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante para mais relatos como esse, tá bom? Vamos pro relato 4. Os brinquedos que continuavam chegando.
enviado por Márcia, 45 anos, interior de Mato Grosso. Minha filha, Ana, desapareceu há os 6 anos. Ela brincava no quintal. Com seus bonecos. Eu entrei por 5 minutos para atender o telefone. Quando voltei, o portão estava fechado. Ela não estava mais lá. A polícia nunca encontrou pistas. Um mês depois, encontrei um caminho de brinquedos na porta de casa. Não era dela. Achei que fosse alguma coisa de criança na rua. Na semana seguinte, apareceu uma boneca, depois um ursinho, depois uma bola. Sempre debaixo do portão. Sempre ao amanhecer. Nenhuma câmera captava quem deixava. Os vizinhos começaram a comentar que viam uma menina na rua durante a madrugada. Pequena, cabelos longos, carregando brinquedos. Mas quando se aproximavam, ela virava a esquina e desaparecia. Guardei todos os brinquedos em uma caixa. Na noite do sexto aniversário do desaparecimento da Ana, acordei com um barulho no quintal, brinquedos espalhados pelo chão e pegadas pequenas molhadas indo até a porta dos fundos. A porta estava trancada, mas a maçaneta ainda balançava. É uma historinha triste, né? Você perdeu sua filha, sua menina. É um pouquinho triste essa história. Você não sabe, né, se você encontrou ela de novo. Você não sabe se ela apareceu, né? Há lugares que não aceitam o vazio. Casas acendem luzes, trilhas devolvem pessoas diferentes, igrejas recebem confissões sem voz, brinquedos continuam chegando. No interior ninguém fala muito sobre isso, porque admitir que esses lugares continuam ativos é admitir que eles ainda estão chamando. E as vozes, o mais assustador não é o que desaparece, é o que continua voltando. Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante para mais relatos como esse. Pra mim, tá trazendo mais relatos assim, tá bom, gente? Não se esqueça de se inscrever, já deixar o like e curtir bastante para mais relatos como esse. Bora, meus pets assombrados, para mais um relato. O relato de hoje é o eco de lugares esquecidos. Relatos que não deveriam existir. Hospitais vazios e estações sem passageiros. Cidades que desaparecem sob a água. Alguns lugares não aceitam o próprio fim. Eles continuam repetindo as suas rotinas, esperando por pessoas que nunca deveriam voltar. Os relatos a seguir foram enviados por escritos do interior. Todos afirmam a mesma coisa. Abandono não significa silêncio. Relato 1. O hospital que ainda chama enfermeiras. Enviado por Juliana, 33 anos, interior do Rio Grande do Sul. Gente, todos os relatos aqui, os lugares são mudados, os nomes das pessoas também são mudados, tá bom? Antigo Hospital Santa Armélia fechou há mais de 30 anos. Falta de recursos e estrutura. Comprometida com histórias demais. O prédio ainda está lá. Janelas quebradas, tintas descascando, cheiro de mofo que parece escapar até para a rua. Quando eu tinha 19 anos, eu aceitei um desafio idiota. Entrar lá, bem que você sabe que é burrice, né? Entrar lá à noite com 2 amigos. Levamos lanternas, rimos alto para esconder o medo. O silêncio lá dentro era errado. Não era ausência de som,
Era como se o lugar estivesse escutando. Segundo, como se o lugar estivesse escutando. Calma aí, gente, que eu me perdi. Segundo andar, encontramos antigo setor da internação, portas abertas, marcas enferrujadas, cortinas rasgadas. Então ouvimos um sino, ding, ding dong, ding dong. O som metálico fraco vindo do fundo do corredor. Companhia do leito, disse o meu amigo, tentando parecer calmo. Ding, outra vez. Seguimos até o som, quando, no final do corredor, a campainha estava presa à parede enferrujada. Mas o fio se movia lentamente, como se alguém invisível puxasse. Então uma voz rouca sussurrou: enfermeira, na hora do remédio. Saímos correndo. Quando chegamos à escada, ouviu passos arrastados atrás de nós, lentos e pesados, persistentes. Nunca olhamos para trás. Anos depois, conversei com uma ex-enfermeira do hospital. Ela ficou pálida quando mencionei o sino. Disse que antes do fechamento, um paciente terminal chamava a campainha a cada 5 minutos, mesmo depois de morrer. E que na última noite do hospital, os sinos tocaram sozinho em vários quartos. Até hoje, moradores juram ouvir o som metálico ecoando do prédio vazio. Ding dong, ding dong. Até lugares, para vocês verem, né, que até lugares tem vida. Até lugares tem vida. Vamos lá, gente, vamos para o próximo relato. Relato 2. A estação aonde o trem ainda para. Ouvido por Renato, 46 anos, interior de Goiás. A estação ferroviária da minha cidade foi desativada nos anos 80. Os trilhos enferrujaram, o mato cresceu, o prédio virou ponto de encontro virou um ponto de encontro de adolescentes. Nossa, tô ruim da vista, hein? Mais uma regra não escrita: ninguém fica lá depois da meia-noite. Calma aí, gente, que eu me perdi. Mais uma regra não escrita: ninguém fica lá depois da meia-noite. Eu descobri o motivo. Trabalhava como vigia em um depósito próximo numa madrugada. Ouvi o som de um trem ao longo do apito. Rodas de ferro sobre trilhos. Era impossível. A linha está morta. Rodas de ferro sobre trilhos. Era impossível. A linha estava morta havia décadas. Mesmo assim, o som se aproximava. Fui até a estação. O ar estava frio demais. O som parou. O silêncio. Então, ouvi passos na plataforma. Vários passos. O som de malas sendo arrastadas, portas. A estação se abria sozinha. Lá dentro, bancos vazios. Mais pisos rangindo, como se pessoas visíveis encaminhassem. Uma voz feminina anunciou, clara ao meu ouvido: embarque imediato. Corri. Na manhã seguinte, encontrei marcas no chão da plataforma. Linhas paralelas como trilhos de malas sendo puxadas. Moradores antigos dizem que décadas atrás, um trem descarrilhou próximo ali durante a madrugada. Muitos passageiros morreram. E em segundo eles,
O trem ainda chega para buscar quem ficou. Gente. Gente, não se esqueça de se inscrever, tá? Já deixar o like e curtir bastante para mais relatos como esse, tá bom? E se vocês estiverem gostando, comentem também para me saber que vocês estão gostando. Bora pro próximo relato, relato 3. O barco que cruzava o lago seco. Enviado por Álvaro, 52 anos, interior do Ceará. Na seca mais severa que já vimos, açude da região secou. O açude da região secou completamente. Aonde antes havia água, surgiu um campo rachado, restos de árvores, ruínas de antiga construção. Dizem que ali existia uma vila antes da barragem. Numa noite, enquanto voltava do trabalho, vi algo impossível, um barco. Eu vi algo impossível, um barco, deslizando lentamente pelo chão seco. Sem rodas, sem trilho, apenas flutuava poucos centímetros do solo. Havia silhuetas dentro, pessoas sentadas imóveis. Parei o motor, incapaz de respirar. Uma das figuras virou a cabeça em minha direção. Não havia rosto. O barco passou por mim em silêncio. Seguiu a direção ao antigo leito do rio. Na manhã seguinte, encontrei marcas do barro seco, sulcos paralelos, como se algo pesado tivesse passado por ali. Mas os mais velhos dizem que quando o nível da água baixa, as demais antigas vilas tentam voltar. E que aqueles que morreram na enchente continuam atravessando o lago, procurando as suas casas. Gente, é um pouquinho triste, né? Mas é a realidade. Realmente tem coisas assim que acontecem, né? A gente não pode fazer nada, a gente só fica triste, né? Mas tem coisas assim que realmente acontecem. Bora pro próximo relato, relato 4. A cidade submersa que aparece na seca. Enviado por Teresa, 61 anos, interior da Bahia. Minha cidade foi parcialmente mudada na construção de uma barragem nos anos 70. Casas, ruas e até uma igreja ficaram submersas. Quando a seca extrema, as ruínas apareceram. Mais à noite, em que não são apenas ruínas. Em 1999, durante a estiagem severa, moradores começaram a ver luzes. Antes havia água, não lanternas. Lâmpadas amarelas tremeluzentes, como se as casas estivessem habitadas novamente. Meu marido e eu fomos ver. As ruas estavam expostas, cobertas de lama seca. Mas ao longe víamos luzes pela janela da casa que não tinha eletricidade há décadas. O som de conversas ecoava no ar, panelas, portas batendo, rádios distantes. Chegamos perto da antiga igreja, sino tocou. Uma vez, as portas estavam abertas dentro do banco, alinhados e marcas frescas no chão, como se pegadas molhadas. Então ouvimos um coral, vozes cantando um hino antigo, abafado como vindos debaixo d'água. O chão começou a tremer levemente. Voltamos correndo. Na manhã seguinte, a água havia subido alguns centímetros sem chuva. As luzes desapareceram, mas até hoje, em noites de seca extrema, moradores juram ver a cidade funcionando novamente, como se nunca tivesse sido abandonada, como se estivesse apenas esperando que a água baixe para continuar de onde parou.
Gente, não se esqueça de se inscrever, tá? Já deixar o like, curtir bastante, comentar bastante, tá bom? Pra mim saber que vocês estão gostando, pra mim saber que não só vocês, mas outras pessoas estão gostando, tá bom? Pra que o YouTube entenda, tá? Que o nosso canal, que é o canal que são as pessoas reais, tá bom? Pra que ele cresça, tá bom? Pra que o YouTube entenda e mande pra mais pessoas, pra que mais pessoas possam se inscrever, mais pessoas possam ver os nossos relatos, tá bom? Vão se inscrevendo, vão comentando, tá bom? Tô esperando cada um de vocês se inscreverem. Se inscreveu? Beleza. Os hospitais ainda chamam enfermeiras. As estações recebem passageiros. Passageiros invisíveis. Barcos cruzam lagos secos. Cidades submersas acendem as luzes. Alguns lugares não aceitam o fim. Eles continuam esperando e talvez o mais assustador não seja o que morreu, mas o que continua tentando viver. O mais assustador não é as pessoas que morreram, o que aconteceu, mas é elas tentando continuar a viver, né? Isso que é o mais assustador. Gente, calma aí que eu vou tomar um gole de refri. Esse que é o mais assustador, né? As pessoas não sabem que elas morreram. Então elas continuam ali tentando viver, tentando sobreviver, tentando entender o que aconteceu, né? E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Já deixar o like, curtir bastante para mais relatos como esse. Amanhã talvez eu poste. Se eu não postar amanhã, eu vou postar na terça-feira, tá bom? É isso, gente. Agradecido por cada um que tenha se inscrito no meu canal.